Conseguem me ouvir bem? Bom, então vou me apresentar, depois eu vou querer que vocês também se apresentem, viu? Mas algo bem simples. Eu me chamo Alessandra, né? Descobri até que tem uma xará aqui. A Alessandra também, não é um nome muito comum, mas a gente encontra aí pelo Piauí. Eu sou gestora, né, instrutora da Juno Activity. Estou aqui hoje para esse momento incrível com mulheres incríveis, que eu não tenho dúvida, eu acompanho um pouco do trabalho de vocês pelo grupo do WhatsApp e vi que aqui é uma terra de mulheres determinadas, mulheres fortes, e eu não tenho dúvida de mulheres guerreiras e trabalhadoras, né? Eu estive até hoje à tarde conversando com a dona Raimunda, a mãe da Luciana. Que história incrível dela, né? E assim como a história da dona Raimunda, eu acredito que todas nós temos algo a compartilhar. Dizer para vocês que eu estou aqui nessa tarde, passar para vocês um pouquinho dos meus conhecimentos, mas eu não tenho dúvida que eu também vou sair daqui com a minha bagagem cheia, né? Eu trouxe até bastante material, já distribuí, ela já secou. Eu tenho certeza que eu vou levar ela cheia de informações, porque eu não tenho dúvida de que vocês também têm muito a compartilhar. Então é uma troca, na verdade é uma troca de experiência. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a Juno Activity. Alguém já ouviu falar nesse nome, Juno Activity? É um nome bem difícil, né? Mas vamos resumir, né? Aqui a gente tem muita mania de nós mesmos. Ninguém me chama de Alessandra da minha cidade, é só Eli. Eu não sei se a Alessandra também tem apelido. É Eli também? Então vamos também resumir. Então, Juno Activity pode chamar JA que é a viu? Vai se complicar um pouco. A Juno Activity é uma instituição dos Estados Unidos. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Vou pegar o seu material. A Juno Activity, ela já existe há mais de 100 anos no mercado. Ela fundou-se nos Estados Unidos e hoje ela está muito atuante no Brasil e aqui no Piauí. Ela é uma instituição voltada, né, para jovens, crianças e adolescentes, e recentemente ela também pensou em criar um programa voltado para as mulheres. E o nome do programa se chama Mulheres Empreendedoras. Sem dúvida, é um grande programa. A gente sabe desse protagonismo das mulheres, né? Nós sempre fomos, né, mas atualmente tem mais programas, tanto de instituições privadas como da pública, voltado para mulheres, né? E a Juno Activity trouxe esse programa, é uma novidade dentro da instituição, né? Atuante hoje no Piauí, eu já conheço ela há mais de 10 anos, porque eu morei em Imperatriz do Maranhão, que já vou contar para vocês um pouquinho da minha história, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Juno Activity. Então, eu falo o nome da instituição, que é uma honra estar aqui, trazendo esse programa para as mulheres aqui de Uruçuí, de Minas. Com muito carinho, que a Juno Activity se faz presente hoje aqui. Esse material aí é um material riquíssimo, que vocês vão poder levar para casa, para qualquer dúvida, dar uma olhada nele. Mas tudo que tem aí nesse material, ele vai estar aqui nesse slide, certo? Então vocês vão poder acompanhar por aí, mas se quiser acompanhar direto aqui no slide também pode. E aí vocês vão levar para casa na hora que tiver, é como se fosse a cola de vocês, com relação ao empreendimento de vocês, certo? Então, eu sou natural de Monsenhor Gil, Piauí. Alguém já ouviu falar em Monsenhor Gil? Bem próximo da capital. Então, sou natural de Monsenhor Gil. Depois eu vivi um pouquinho fora do nosso estado. Eu fui morar aqui próximo da vizinha, né, nossa, que é o Maranhão, Imperatriz, né, que é uma cidade até bem desenvolvida, né, aqui no Nordeste. E lá no Imperatriz do Maranhão, eu trabalhei em uma empresa privada durante 10 anos. Não sei se vocês já ouviram falar na empresa Suzano. Trabalhei 10 anos lá, trabalhei na área da sustentabilidade, na área de contratos, e chegou aí então pandemia, né? Que mudou a vida de todas nós, né? Todas nós pessoas, não só das mulheres, né? Dos homens também, né? Temos um bendito ao fruto aqui, viu? Na nossa palestra. Quando iniciou a pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito atuante. Antes mesmo de ir para o Maranhão, eu sempre fui envolvido com causas sociais. Quando eu fui para a Imperatriz também não fui diferente, né? Lá eu me envolvi com grandes causas, de oportunidades e causas sociais. Na pandemia, as empresas mandaram praticamente todo mundo ir para casa, né? E eu morava em Imperatriz sozinha, dentro de um apartamento, e de repente eu fiquei no mês naquele apartamento. Ligava a TV, Covid. Ligava a TV e o povo morrendo. Eu falo, meu Deus, eu vou morrer aqui, minha família não vão nem saber onde é que eu estou enterrado. Eu vou já embora para o Piauí. O coronavírus que lute, que ele não vai me pegar. Fui para o Piauí, estava em casa, eu ia ficar fazendo o quê lá, né? Vou para casa, pelo menos eu vou ficar com a minha família. Decidi ir para lá, fiquei 1 ano, só que interior, né? Monsenhor Gil é menor que aqui, viu? Aqui eu observei que é uma cidade bem grande em comparação ao Monsenhor Gil. Monsenhor Gil não tem nem 11 mil habitantes.
Só que quando eu cheguei em Monsenhor Gil, em plena pandemia, eu comecei a observar a força das mulheres dentro da minha cidade. De repente era delivery, você pedia uma pizza, tinha uma pizza em casa, de repente pedia um hambúrguer chegava ali na porta da minha casa e, gente, as coisas mudaram. E eu observei que essa mudança eram as mulheres que estavam fazendo essa mudança em Monsenhor Gil. Oi? Se em algum momento alguém quiser compartilhar, gente, estamos aqui abertas, certo? A maioria das vezes são as mulheres. A maioria das vezes. As estatísticas dizem que a maioria dos empreendedores no Brasil são mulheres. E quando eu comecei a observar esse movimento dentro da minha cidade, muitas vezes eu fiquei, meu Deus, não tem nada aqui voltado para essas mulheres. Comecei a me incomodar com aquilo. E eu também comecei a ficar em casa, o primeiro mês ali foi bom, depois ficou chato, né? Eu sempre acostumava com uma vida corrida, e eu passava o dia na frente de um notebook, mexendo com contratos da empresa, chegava à noite eu estava cansada, eu disse, não, eu vou inventar alguma coisa. Inventei de vender caldo. Aí eu vou vender caldo na pandemia. Por que eu vou vender caldo? Primeiro porque as pessoas, quando elas ficam debilitadas ali, principalmente com o Covid, elas querem algo mais leve, mas também que dá sustância. Eu comecei o caldo da sustância. E eu pensei em um outro público também. Porque o Covid, ele parou o comércio, mas as resinhas, não sei como é que fala, que as festinhas de fundo de quintal continuaram. E tinha de gente, em Teresina mesmo, de Uber, para cima e para baixo, eu falei, eu vou pensar nesse público também, o público da ressaca. O caldo cura qualquer ressaca. E aí eu inventei, foi uma receita que eu levei de Imperatriz, né? Junto com minha irmã, formamos essa sociedade, o nome se chamava SOS Caldo. Quer curar ressaca? Chama o SOS. Quer dar uma melhoradinha com relação ao Covid? Chama o SOS. E a gente fez esse delivery. E quando eu me tornei empreendedora, na verdade eu virei empreendedora muito antes disso, né? Que com 12 anos de idade eu inventei de vender Avon. Não quero ganhar meu dinheiro, quero ter próprio. E eu e minhas duas irmãs vendemos Avon, né? Com 12 anos de idade. A gente sempre teve esse espírito empreendedor. Mas, voltando mais para os dias atuais, pensei no caldo e foi o maior sucesso, o delivery do caldo em Monsenhor Gil. Só que quando a gente passa a se colocar em uma determinada situação, a gente também começa a observar que também tem algumas falhas. Eu acho que tudo na vida tem ônus e bônus. Nem tudo é 100% bom e nem tudo é 100% negativo, não é verdade? Eu comecei a me incomodar, eu vi aquele movimento de mulheres na cidade, vendendo, e eu falei, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa. Comecei a procurar no poder público, não tinha nada dessas mulheres. Mas também eu não sou do tipo que me incomoda, que só reclamo, que só fala mal da gestão, não. Eu também vejo o que eu posso fazer. O que eu posso fazer por esse público? O que eu posso fazer por essa situação? Porque muitas vezes não adianta a gente ficar só reclamando do poder público, né? A gente tem muitas falhas, tem. Mas será que eu também não posso dar um passo? Eu penso isso. Então o que eu fiz? Eu fiz escrevi um projeto que se chama Mulheres Empreendedoras de Monsenhor Gil, com o objetivo de apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino e também de incentivar a economia local. E convidei 25 mulheres. Dessas 25 mulheres apareceram 13. Apresentei o projeto para elas, elas abraçaram a causa e o grupo foi crescendo, crescendo. Hoje nós somos 165 mulheres, né, que fazem parte do projeto, que são inscritas, que participam das feiras, que participam dos cursos, que participam das capacitações, que mais na frente eu vou até falar para vocês. E há um ano atrás eu tomei a decisão de, junto com essas mulheres, formar uma associação. E nós formamos uma associação das mulheres empreendedoras, temos a nossa sede, onde a gente faz nossos eventos. A gente sempre busca também fazer eventos para custear o projeto. Por quê? Porque também não adianta toda hora a gente ficar pedindo para o poder público. Eu falei para as meninas, eu acho que o poder público tem que entrar como um parceiro nosso. Mas se tudo a gente pedir para eles, a gente está dando a liberdade deles tomarem as decisões dentro do nosso projeto. E aqui quem manda é nós. Venham outras pessoas que aqui é nosso, a ideia é nossa, é nós que trabalhamos, então a gente, o poder público é um grande parceiro nosso, sem dúvida lá, mas nós também sempre buscamos formas de ter um dinheiro para custear o nosso projeto, né? Como, por exemplo, a gente vamos fazer uma feijoada. Dia 5 de janeiro a gente fez uma feijoada, foi o maior sucesso, e o dinheiro ficou lá na conta para custear os nossos eventos. Agora, dia 30 de julho, nós vamos fazer a primeira edição da Feira das Pretas. Não sei se vocês sabem, agora em julho é considerado o Julho das Pretas, que é um movimento voltado, né, latino-americano, é um movimento, na verdade, internacional. E já tem aqui tanta preta dentro do grupo, pode fazer uma Feira das Pretas? Nós vamos fazer, né? E o grupo ele é muito unido, meninas. É um grupo enorme, bem diversificado, independente de cor, de mulheres brancas, amarelas, tem de toda forma. Eu falo que nós somos diferentes, de ideias diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo. Eu queria só falar para vocês nesse início, né, por que eu estou aqui hoje. Então, com a fundação desse grupo,
Hoje no Médio Parnaíba, em algumas cidades no Piauí, muito se fala sobre empreendedorismo feminino. E o nosso projeto, né, devido a ter bastante mulheres, mas eu não me preocupo muito com quantidade. Para mim o importante é qualidade, porque também às vezes não adianta, está cheio e nem todo mundo tem o mesmo propósito, não é verdade? É importante que todas abracem a causa, que lutem e que tenham aquele verdadeiro propósito. Vou ser bem sincera para vocês, dessas 165 mulheres, 57 são ativas 100%. São aquelas que realmente vestiram a camisa. E falo isso em qualquer lugar, sou muito grata a elas, eu falo para elas, elas me agradecem direto, Eli, eu ganhei mais visibilidade através do projeto, muito mais seguro, porque você quis. Porque você foi atrás e falou, Alessandra, eu quero participar. E se hoje nós estamos onde nós estamos, é pela força das mulheres de Monsenhor Gil. E agora, eu queria que vocês se apresentassem e falassem o nome, se é empreendedora, qual o empreendimento. Se não é, fala, não, eu estou aqui, eu sou fulano de tal, eu vim aqui, eu não sou empreendedora, ou penso em empreender porque eu vim por curiosidade. Saber mais sobre o empreendedorismo feminino, pode ser? Começando por ali. Pode ser daí mesmo, viu? Me chamo Daiane, sou empreendedora. Tânia Rocha, empreendedora. Graça, já fui empreendedora agora. Estou pensando de ser novamente, né? Mas por enquanto. As três são da família Rocha, que eu já descobri mais cedo. Eu sou médica, sou costureira, sou MEI também, desde 2015. Sou Lariane e sou empreendedora. Eu empreendo na área de prata. Na área de Prata. prata. Eu sou na área de Eu acho que falta outra. É banheiro, que eu sou empreendedora. Sim, sabe onde é? Alessandra, empreendedora. Tchau. Irene, empreendedora. Rosiane, empreendedora. E tudo no conta. Diz que tudo em conta. De cada coisa Não, é casa de televisão. Outra música? Meu, Nayana, sou empreendedora, trabalho também, empresa privada. E futuramente quero montar uma loja no final do ano, se Deus quiser, na minha loja. Inventar qual é, Natura, Boticário, Eudora, roupa de academia, etc. Tenho uma fiela, sou da Miúdo. Estou conversando com eles. Vai dar certo. Mas sim, o primeiro passo está aqui hoje, viu? A próxima lá no final. Sou Ana Paula, empreendedora e diarista. Jaciana, empreendedora. Sou Nayara e sou empreendedora e atualmente estou trabalhando no meu salão. E é ótimo. Meu nome é Glaucia, eu sou empreendedora. Glaucia. Você? Claudiane, mais conhecida mais como Diana Variedades, empreendedora. Eu acho que eu já vi você postando algumas coisas no grupo. Opa! Do grupo? No grupo você está no grupo das mulheres de Sul. Próximo. Sou Rosimar, empreendedora. Sou Eurídio, sou empreendedora e trabalho fora. Só não entendi o nome. Eurides. Eurides. Próximo? Sou Daiane, sou empreendedora. Sou Valdira, sou empreendedora e sou funcionária pública. Tudo bem. Ana Sou Paula. Ana Paula, professora, administradora e empreendedora. Empreendo na área de papelaria personalizada. Muita coisa boa. Ana Paula está igual o Cabo 3, né? 3 empregos. Pronto, meninas. Então, aqui é o primeiro encontro, né, das mulheres empreendedoras através do programa da Junior Activity e também em parceria com a Mendio, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras de Monsenhor Gil, que entrou em parceria com esse programa da nossa instituição Junior Activity. Só falar para você, menina, que a Junior Activity ela fica lá na Campos Sales, em Teresina, lá no prédio do Sebrae. Aqui tem algum polo do Sebrae aqui no Sul? Tem salão do empreendedor, né? Ótimo, muito importante. Não pode seguir, viu, Ana Paula? Bom, meninas, então, mulheres empreendedoras, né? O que vocês pensam, né, sobre mulher empreendedora? Na verdade, são vários conceitos, né? Alguém quer falar o que vocês pensam sobre mulher empreendedora? Só o fato de vocês estarem hoje aqui,
à tarde em busca de conhecimento já mostra força, né? Nós sabemos também, se falar em programa, gente, com relação à mulher empreendedora, ao empreendedorismo, né? Já temos grandes empresárias, né? A moça que falou que é MEI, né? Que bom. Tem mais alguém aqui que é MEI? Temos bastante, que bom. Nós sabemos também, gente, a história do empreendedorismo, da mulher empreendedora, muitas vezes, às vezes a mulher começa a empreender até pela necessidade, não é a realidade de todas, mas muitas vezes ou porque se tornou mãe solteira, ou porque ficou desempregada, e foi o caso da pandemia, que muitas mulheres ficaram desempregadas, e aí resolveram investir, né, começar a vender, e muitas vezes, quando essa certa situação, a gente não consegue se preparar para aquele momento, porque a gente vai ter a necessidade. Então, por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo programas como o Brasil Activity e do SEBRAE que vem qualificar, né, e nos capacitar. Eu aprovo mesmo, eu falo por experiência própria, né? Hoje, no Senhor, nós já passamos por várias capacitações. Inclusive, essa nós já vamos para lá. Eu falo assim, quem dera se eu tivesse passado por essas capacitações antes de eu inventar empreender, né? Tem até um meme que fala que empreender é você saltar de um avião e depois abrir os paraquedas. Às vezes é isso, né? Porque às vezes é bem arriscado. A gente sabe que empreender é arriscar, sem dúvida, é arriscar, né? Então, empreendedor é aquela que persegue a meta e atravessa todos os obstáculos até conseguir concretizar seu sonho, sua meta, seu negócio. Acima de tudo, é aquela que não desiste diante da incerteza ou do fracasso e aprende constantemente com os erros. Isso é verdade, né? Quantas vezes nós não aprendemos com nossos erros? Porque empreender nem sempre dá certo. A prova são os grandes empresários, né? Tem um cara que criou o iPhone, aquela marca, que é uma das marcas mais conhecidas. Dizem que ele tem feito foi várias tentativas, né? Então, muitas vezes a gente vai de início ali, não dá certo, mas a gente também aprende com os erros. Sim. Sem dúvida, né? Porque se você não vai querer errar novamente aquele mesmo erro. Seria bom se toda vez fosse sucesso, né? E felizes daqueles que sempre eram sucesso, não é verdade? Então, característica de uma empreendedora. Ter ambição, sem dúvida, né? Agora, lógico, não aquela ambição de passar por cima dos outros a todo custo, mas para ser empreendedora, sem dúvida, é importante você ter ambição, por exemplo, do seu negócio ter sucesso. Se você não tiver essa ambição, não vai para frente, né? Porque às vezes a ambição, a gente sabe que ela tem alguns sentidos, né? Mas a ambição nesse sentido, eu quero alcançar isso aqui, eu vou... Ambição de crescer. Exatamente, ambição de crescer, certo? Ser positiva, porque não adianta nada começar a empreender e já começar na negatividade, né? Se você mesmo não acredita no seu negócio, a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Não é verdade? Então, se eu começar já negativo, não dá certo. Então, tem que ser realmente muito positiva. Ser paciente, gente, porque nem sempre é da noite para o dia que a gente consegue o sucesso, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Paciência eu acho que não é fácil no dia de hoje para ninguém, nem no ambiente, mas é preciso ter paciência. Paciência, às vezes, enquanto lá no São tem um caso de uma senhora que ela vende na praça, né? Tem noite que ela vende bem, no dia seguinte ela já vende bem. Ela fala, não é assim bem, minha filha, amanhã eu vendo mais. E às vezes é assim, o negócio é assim, né? Tem dia que você vende e uma beleza, e já tem outro dia que já não é a mesma coisa, né? Até no período dos meses, eu não sei aqui, né? Geralmente durante o mês tem um período que o dinheiro circula mais na cidade, não é verdade? Então durante aquele período ali a gente consegue vender mais, ou quem vendeu fiado recebe, né? Não adianta, às vezes no interior sempre existe o fato de você vendeu na promissória, isso existe, né? Porque às vezes ainda nem todo mundo, eu sei que todo mundo deveria ter cartão, mas às vezes também não tem um crédito, né? Boa tarde. Seja bem-vinda, deixa eu entregar aqui sim o material. E também, gente, ser perseverante. É preciso ter muita perseverança, né? Verdade? Agora, eu queria que vocês olhassem para esse quadrado e vocês somassem aí e anotassem aí em algum papel quantos quadrados vocês conseguem enxergar ali. Vocês têm 3 minutos aí para pensar e anotar, viu? 16. Mais alguém? 17.
Tem mais alguém? 20, né? Espera aí mais uns minutinhos, para ver se sai mais algum número. Quem falou 22 quer explicar o porquê? Pode falar. Alguém quer falar? Se for contar só os pequenos, né? Quantos você vê? Quantos você enxerga, né? Às vezes um pode enxergar mais, outro pode enxergar menos. Vou me aproximar aqui. As repartições. Olha só, meninas. Na verdade, tudo e qualquer negócio é oportunidade. Se vocês pararem para observar, eu vou me aproximar aqui rapidinho, já pego o microfone. Às vezes alguém pode olhar e enxergar menos quadrado, mas às vezes alguém pode enxergar mais. Por exemplo, se for contar aqui só os pequenininhos, vai dar menos. Mas se você contar aqui, que já é um, aqui já é outro. Se você contar com esse grandão aqui também, já é outro. Tudo é oportunidade. Tudo depende da forma que você olha para aquela oportunidade que passa na sua frente. Só que assim, é só para vocês verem, só uma dinâmica, para vocês enxergarem como as coisas podem ser vistas diante de você, como as oportunidades podem ser vistas. Algumas viram menos oportunidade, algumas viram 16, outras 17, outras... Tem gente que olha, se for contar direitinho, vai dar 30. Eu estou enxergando pequeno demais. Não pode enxergar mais as oportunidades. 16, né? Mas vocês entenderam quando eu somar os 4? Aqui, ó, só que de 4 em 4, já dá ali. Vai somando, e sem contar que ainda tem um grandão, né? Que é um quadrado também. Então, eu só trouxe isso aqui para vocês olharem essa questão como uma pessoa consegue ver menos oportunidade e como outra consegue enxergar mais. Por exemplo, na pandemia, né? A questão do caldo, da história que eu contei para vocês, né? Eu olhei, diante da pandemia, muitas pessoas fracassaram, mas também teve pessoas que viram oportunidade. Muitas pessoas se encontraram. Por exemplo, eu gosto muito. Quando eu resolvi empreender, foi assistindo um podcast da Natália Arcuri, ela é jornalista, ela é uma grande mulher, o Me Poupe. E ela falava muito de muitas oportunidades. Ela citou o caso de um rapaz que ele fabricava sofá. Quando ele chegou, ninguém queria comprar sofá. E aí ele começou a pensar, estou ficando sem dinheiro para pagar as contas, e aí filhos, casa, comida. Sem contar que a alimentação subiu demais no período da pandemia, né? Muitas coisas ficaram um absurdo até hoje, né? E aí ele começou a pensar, as pessoas também não estão nas empresas, elas estão em casa. As pessoas não têm um ambiente adequado em casa para trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu fiquei esse um mês em Imperatriz, eu tive que adaptar a minha casa em um pequeno ambiente como se fosse um ambiente de trabalho, mas eu não tinha uma cadeira adequada. Eu usei a minha cadeira da minha sala, né? E não era adequada. E o que ele pensou? Essas pessoas precisam de uma cadeira adequada. Quando ele começou a fabricar, deixou o sofá de lado, pensou nesse público que estava trabalhando de home office, e o cara vendeu mais do que antes da pandemia, mais do que o sofá que ele fabricava antes. Olha a oportunidade que ele viu aí. Então, gente, diante de qualquer dificuldade que nós passamos, seja externa ou interna, a gente sabe que essa foi uma coisa que aconteceu no mundo, que muitos cientistas já falavam, os estudiosos já falavam que isso ia acontecer, e talvez a gente passava por despercebido, mas grandes estudiosos já falavam que a gente ia passar por um momento muito difícil, e esse foi. Mas também ali teve um momento de oportunidade também de negócio. Foi um momento difícil, foi. Houve perda, sim, eu também perdi pessoas amadas, né? Mas assim, a gente não pode olhar demais sobre o problema, porque quando a gente olha demais para o problema, a gente torna ele maior que a gente, né? E aí, quando eu ouvi essa história do Me Poupe, desse rapaz, eu pensei, por que não vender caldo? É só põe umas festinhas de que tal, de ressaca no dia seguinte, um caldo de carne. E funcionou. Passar para o próximo. Quando a gente resolve iniciar, né? Meninas, se em algum momento vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Então, como eu falei para vocês, essa é uma troca, viu?
Então, o que vender, né? É importante, antes de iniciar um negócio, eu acredito que vocês fizeram isso, se não, mas às vezes quando a gente começa a executar, a gente sente essa necessidade de fazer o diagnóstico. Mas é importante fazer esse diagnóstico. O que vender? Vou vender o quê? Né? Geralmente, quando a gente inicia em vender alguma coisa, você quer resolver o problema de alguém. Não é verdade? Porque tem até um ditado de um rapaz que ele fala que o Brasil ele é um país cheio de problemas, não só o Brasil, né? Vários países. Ou seja, se é um país cheio de problemas, é fácil montar um negócio. Você monta um negócio para resolver o problema de alguém. Não é verdade? Então é importante pensar o que vender, para quem vender, para que público vender, como vender, até a forma de como vender. Então é importante, antes de iniciar um negócio, sei que todas vocês aqui já são empreendedoras, mas é importante até mesmo já funcionando, caso vocês ainda não tenham feito isso, pensar, refletir. Será que não dá para melhorar ainda mais na minha venda? Eu já vendo isso aqui, eu já sei o que vender, mas será que eu não consigo ir além? Certo? Para quem vender, será que eu não consigo expandir mais essa minha venda? Será que esse é o meu público certo? Fazer esse diagnóstico. E como vender. A gente sabe que principalmente como vender é algo que a gente precisa estar estudando sempre. Sempre pesquisando, assistindo podcast, fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. Como falei para vocês, esse material é riquíssimo, essa é a cola de vocês em casa, certo? É um material bem prático e bem interessante mesmo, viu? E o diagnóstico 2, gente. Qual o mercado-alvo? É a minha rua? É o pessoal da minha rua? É o pessoal da minha cidade? É o pessoal da minha região? Como que é falar daquela região do Uruçuí? Hoje em dia o alvo é a internet, não adianta. Eles vão em qualquer lugar. Muito Você bem. lá para Balsas, Vende pra onde? lá para Balsas. Olha aí, viu? Balsas no Maranhão, né? Isso você É fez uma... grátis, não adianta. Sim, você fez uma boa observação. A internet, gente, a internet alcança demais. A venda está parada, mas se você montar um kit ali, parece que explode. Olha aí, viu? Mas é verdade. Você que já tem um Instagram, por exemplo, da loja, monta um kit, faz um anúncio no Instagram. Mas para isso você tem que definir o seu público, porque assim, nem todas as pessoas vão comprar o seu produto. Existem aquelas pessoas alvo, né, que vão comprar o seu produto. Então define o público, joga lá na internet, no Instagram, faz tudo por você. Quando você pensar que não, tá Isso é verdade. bombando nas vendas. Exatamente, Ana Paula, boa observação. E é isso, gente, a gente sempre tem essa preocupação com o diagnóstico 2, qual é o mercado-alvo, que você falou. Você não vai vender para todo mundo, você não tem o seu público, mas esse para todo mundo, por exemplo, se eu abrir uma loja de roupas para senhoras, né? Eu costumo até observar que na minha cidade eu vejo muita necessidade, na hora da vontade de vender mais coisas. Na minha cidade, não sei se é por ser próximo de Teresina, não tem nenhuma loja para senhoras, que eu falo senhoras de 90, a minha avó tem 95 anos. A minha avó, para a gente encontrar alguma peça para ela, a gente tem que ir até a capital. E às vezes eu olho para a necessidade da minha mãe e eu falo assim, muito tem hora que dá vontade de abrir uma loja aqui para senhoras, porque da mesma forma que a gente passa por essa necessidade, quantas senhoras também não têm essa mesma necessidade? Não é? E aí muitas vezes a gente vai para Teresina porque não encontrou um cirurgião. Mas eu tenho certeza que se naquela hora tivesse uma roupa na cidade, a minha mãe não ia se deslocar para Teresina. É 56 km o tempo, é o dinheiro gasto na estrada, você precisa se alimentar lá, é uma água. Então muitas vezes é mais cômodo eu encontrar na minha cidade e comprar lá do que me deslocar para Teresina. É aquela questão de olhar o problema do cliente, entendeu? Fazer aquela análise, aquele diagnóstico. Então, se eu tenho esse público-alvo para essas senhoras, eu vou vender para a Ana Paula roupa? Não vou. Aí é uma observação que ela fez, eu saber exatamente qual é o seu público-alvo. Passando. E vamos lá no diagnóstico 3, a localização, gente. Essa questão da localização também é muito importante. Ver se realmente é um local adequado para, após fazer essa análise do público, você vai verificar se o local é melhor na sua rua, no seu bairro ou no centro. Às vezes tem um negócio que ele vai funcionar melhor no centro, mas às vezes ele vai funcionar mesmo no seu bairro. Por exemplo, tem um caso de uma moça que ela vende alimentação em uma rua
uma rua que ela não tem nem muita estrutura. Ela é toda esburacada, né, cheia de buracos. Mas ela resolveu buscar um centro não, vou vender aqui. Ela pensou no horário que a rua tem mais movimento. Ela abre naquele exato momento, mesmo não tendo aquela estrutura, e ela vende bem naquele momento. Então, tudo isso é ter esse olhar. Ver se realmente você vai ter público. Às vezes, será que compensa para ela sair de lá e ir para o centro? Talvez não, porque lá no centro já tem outras pessoas vendendo a mesma coisa que ela. E também. ela